Vamos lá. Para quem, quem levanta a mão aí? Para quem esses conselhos que a gente dá de manhã está ajudando? Para quem de vocês aqui está ajudando? Para quem aqui está agregando essas nossas lives de manhã? Não esqueça que o sentido de eu fazer isso é para que isso aqui agregue para vocês. Porque se deixar de agregar para vocês em algum momento, isso aqui perde sentido, tá? Então, me conta aí para quem está agregando, para que esses conselhos estão sendo úteis ao longo do dia, essas reflexões, tá? E eu, particularmente, ao dar os conselhos, eu acabo recebendo eles ao mesmo tempo, né? Porque eu estudo, eu me preparo, né, para trazer para vocês alguma coisa que possa gerar resultado. E logo eu estudo também. E quanto mais eu falo, mais eu absorvo, né? A melhor forma de você aprender é ensinando. Muito louco isso, né? E, bom, estou aqui numa quarta-feira, pré-Páscoa, pré-Páscoa, uma semana especial, por vários aspectos, para alguns por causa do feriado, para alguns por causa do caráter religioso, né? Mas é uma semana para alguns porque vão se encontrar com as crianças, vão comer um chocolate, né? Enfim, tem de tudo, certo? Eu separei para vocês algumas coisas hoje, tá? Mas primeiro eu queria compartilhar com vocês uma coisa que a gente fez no escritório que me deixou muito feliz, cara. E eu acho que pode ajudar vocês também, tá? O que a gente fez? Eu tenho uma vontade, assim, de estar muito próximo do empreendedor. É muito bom estar próximo do empreendedor, tá? Porque as pessoas geralmente querem pedir conselhos, mas eu aprendo muito em estar junto com essas pessoas, né? Então a gente começou a criar alguns encontros e toda terça-feira vem 40 empresários, né, no escritório. E aí geralmente a gente faz um Q&A. Então a galera fica mais ou menos das 6:30 da tarde até 10 horas da noite, né? Ontem a gente foi até umas 11 horas da noite, mais ou menos. Conversando e fazendo pergunta e discutindo sobre negócio. E cara, isso é muito incrível, tá? É um privilégio que a gente tem e que eu quero dizer que, cara, se você tiver um privilégio desse ao seu redor, cara, aproveite, tá? Porque essa troca é muito, muito importante, tá? Se cerque de empreendedores, se cerque de pessoas que querem crescer, isso aqui vai te ajudar com certeza, tá bom? Mas vamos lá, vamos lá. Algumas das coisas que eu vou falar aqui, eu falei ontem, me acenderam ontem e eu quis trazer para vocês hoje, tá? Olha só. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então, a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, a gente tem o seguinte: o filho sábio, ele acolhe a instrução do pai, tá? A instrução do pai, ela tem várias formas de interpretar, né? Você tem uma forma de interpretar religiosa, né? Onde pai é Deus, né? Então você tem que ouvir, né, a instrução do pai. E você tem uma outra forma, onde você pode e deve acolher a repreensão daqueles que vieram antes de você, tá? E eu particularmente acho que as duas interpretações são muito boas para o nosso dia a dia, tá? Porque a gente tende a desrespeitar as pessoas que vieram antes da gente. E veja só que interessante, a gente sempre tende a achar que a geração que vem depois de gente está errada. Já viu isso? A geração que vem depois da gente está errada. Então a gente sempre acha que essa geração está perdida. Essa geração está perdida, né? Os nossos pais falam, essa geração está perdida. Na minha época eu brincava na rua, né? A gente sempre acha que a outra geração está perdida, tá? E a outra geração sempre supera a geração anterior, porque acaba sendo um prolongamento, né? Uma continuação, né? Do legado que a geração anterior deixou. Então eu acho muito interessante e importante você, de fato, ouvir a repreensão de quem veio antes de você. Tem muito aprendizado nisso, tá? As pessoas já passaram por muita coisa. A gente acha que o mundo muda muito. O mundo não muda muito. O mundo ele é muito parecido sempre. E a gente tende a querer ignorar as pessoas que vieram antes da gente, tá? E quando a gente fala sobre a instrução do pai, né, e aí falar um pouquinho de Deus, né, nesse caso, pensa o seguinte:
Se você tem um filho, você tem um filho novo, o que o filho ele vai pedir para o pai? Vamos pensar, olha isso aqui, ó. O que o filho vai pedir para o pai? O filho vai pedir para o pai chocolate. O filho vai pedir para o pai os brinquedos, né? O filho vai pedir para o pai, às vezes, uma viagem, uma experiência, né? Às vezes o filho vai pedir para o pai só ter um tempo junto com o pai, né? Junto com a mãe. Mas a criança, ela não sabe o que pede. A criança não sabe o que pede. A criança, ela vai pedir coisas bestas, muitas vezes, tá? Ela vai pedir coisas que ela não está preparada para receber, né? Então, a gente vai pedir um monte de coisa. Então, pensa num adolescente. Se um adolescente pudesse escolher tudo que ele quisesse, o que ele iria escolher? Ele iria escolher um monte de coisa, tá? Que provavelmente não faria sentido para uma ótica de alguém mais maduro. Então, um adolescente já pediu o quê? Eu quero um carro, eu quero viagem, quero balada, quero droga, quero mulheres, quero homens, quero não sei o que lá. Cara, quero poder, quero fama, etc. A pessoa ia pedir muita coisa, né? Imagina se tudo que a gente pedisse, a gente recebesse. O que será que aconteceria, tá? Se você pedisse tudo que você recebesse, se você pedisse tudo e recebesse, o que aconteceria? Entenda que a gente não está preparado para receber todas as coisas que a gente pede, todas as coisas que a gente quer, tá? Então, uma criança que pedir, não, eu quero chocolate, mamãe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, a criança vai se matar. Ela vai se matar, a criança vai literalmente se matar, né? Então veja que a gente pede o que a gente quer, mas a gente recebe o que a gente precisa, tá? Olha o Salve Noronha. Salve, primo, tô assistindo direto do plantão. Muito bom, cara, tamo junto. Então olha só, a gente pede o que a gente quer e a gente recebe o que a gente precisa, tá? Por isso que o filho sábio acolhe a instrução do pai. Porque você não sabe o que é melhor para você, porque você não consegue prever o futuro, tá? Então muitas vezes o que você recebe é uma repreensão. A gente falou ontem rapidamente. Então olha só, você pede uma coisa que você acha que é legal, você precisa receber outra coisa e na verdade na prática você recebe uma repreensão e você fica maluco, você fica doido, tá? É o que a Ká falou, é a geração floco de neve. A gente vai pedir um monte de coisa e a gente recebe coisas que a gente não pediu e reclama. Só que a gente recebe o que precisa, tá? Então toma muito cuidado com isso, porque um pai faz isso com o filho, não faz? Você quer que seu filho cresça forte, não quer? Seu filho vai pedir um negócio, às vezes você vai fazer uma coisa que você vai sofrer, né? Então seu filho vai te pedir alguma coisa, você tem dinheiro. Como que você faz para criar um filho quando você tem dinheiro? É muito delicado isso. Seu filho vai pedir um negócio e você pode dar, você vai dar tudo que ele pedir? Cara, ele vai crescer mimado. Vai crescer uma criança mimada. Você quer que ele cresça assim? Não. Então você vai dizer não. E o não vai te doer, porque você sabe que para você isso é pouco, né? Quando eu era pequeno, eu lembro que teve uma época que meus pais iam pagar uma moça que trabalhava em casa e eles tinham deixado uma nota de 100 na cozinha. Eu olhei para aquela nota de 100 e eu falei assim, pai, eu quero essa nota de 100. Na verdade foi para minha mãe. Eu falei, mãe, eu quero muito essa nota de 100. Eu quero muito essa nota de 100. Me dá esse dinheiro, me dá esse dinheiro, me dá esse dinheiro, me dá esse dinheiro. Cara, ela pegou e ela não me deu. E naquela época, olha, eu era uma criança, né? Uma criança, de fato. Então, eu queria o dinheiro, que era R$100, eu achava que eu merecia por algum motivo. Eu queria aquele dinheiro por algum motivo, eu era uma criança, eu nem sabia o que eu poderia fazer com isso direito. Minha mãe, ela disse não. Minha mãe poderia ter me dado R$100, não faria a maior falta do mundo, tá? E ela não me deu. Então veja que esses nãos da vida doem mais nela, mais nos pais às vezes do que na gente. Então quando a gente não tem coragem, né, de repreender o outro, muitas vezes o que vai acontecer é que a gente está sendo egoísta, porque a gente abrindo mão de algo, a gente está deixando de repreender alguém, deixando de fazer alguém evoluir, e essa pessoa vai crescer mimada porque ela recebeu o que ela queria e não o que ela precisava. Mas existe um complemento desse versículo. Olha só. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Né? Então, por exemplo,
Teve um cara no chat que eu acabei de ver que falou assim, ó, fumando um baseadão. Tá aqui no chat agora, ele escreveu isso, fumando um baseadão. Né? Então a gente tá falando sobre o assunto, cara, que tem um potencial de fazer você se desenvolver e crescer tanto, né? E vem alguém e zomba do que está acontecendo, tá? E olha o que está escrito: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então agora você tem gente zombando daqui, entende? Tem gente que zomba, e cara, o zombador ele não ouve a repreensão, e se ele não ouve a repreensão, isso daqui vai trazer muitas infelicidades para a vida dele. Porque o que ele está fazendo agora? Ele está realizando os desejos da carne em prol do curto prazo, está abrindo mão do longo prazo, ele está se tornando um escravo da sua rotina, tá? Ele está se tornando um escravo da sua vida, e o que vai acontecer? Cara, ele vai ceder a várias tentações, tá? E de novo, eu não quero julgar quem faz isso, porque nem é meu papel julgar, tá? Mas o que pode acontecer, né? Na Bíblia diz que um abismo traz outro abismo. Então você se enfia num buraco, depois você vai para outro buraco mais fundo, depois você vai para outro buraco mais fundo, e você vai entrando num ciclo, tá? Então, o que eu aprendi lendo a Bíblia? Né? Uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte, cara, quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, né? O diabo tenta Jesus de 3 formas, né? Ele tenta dar pão para Jesus, ou seja, comida, alimento, tenta a carne dele. Depois ele tenta dar fama e poder. Ele tenta dar comida, fama e poder, tá? E o que acontece? Eles não sucumbem a nada disso. E na nossa vida, a gente vai ser exposto a tudo isso, e a gente vai ser oferecido riquezas fáceis. A gente vai ser oferecido riquezas fáceis. Então, por trás de todo sucesso, de toda fama, né, de todo poder que não veio do seu esforço, cara, vai ter um preço a se pagar. Vai ter um preço a se pagar, tá? Então, veja que você precisa tomar cuidado, porque você precisa ter a disciplina suficiente para passar por momentos desafiadores na sua vida, que vão te fazer passar de fase. Então, o negócio é passar de fase. Tá? Você precisa passar de fase, e você vai passar de fase superando os obstáculos que apareceram na sua vida. Se você não superar um obstáculo que está na sua vida hoje, você não vai conseguir chegar no próximo nível. Então hoje você vai ter várias tentações na sua vida, hoje você vai ter várias provações na sua vida, hoje você vai ter várias oportunidades de ouvir a instrução, tá? E não ser o zombador, porque se você for o zombador, você não ouve a repreensão. Existem mensagens ocultas nos desafios que aparecem no seu dia. Então hoje no seu dia, repare, vão ter momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, entenda que existem aprendizados nesses momentos. Você está recebendo o que você precisa receber, tá? O peso que você recebe tem a ver com uma coisa. Tem a ver com a sua capacidade de aguentar a carga. Você não vai receber uma carga maior do que a que você pode suportar. Você não vai receber uma carga maior do que a que você pode suportar. Pode ter certeza disso. Se você está recebendo uma carga, se você está recebendo um peso, é porque você pode suportar, tá? E, adivinha, a mesma dificuldade que você sente que você está passando é a mesma que alguém sente que está passando, mesmo estando num problema muito menor. Por quê? Porque cada um tem o seu grau de capacidade, cada um tem o seu grau de talento. Então não existe isso de que todo mundo tem os mesmos talentos. Não existe isso de que assim, quando a gente fala de meritocracia, né, realmente todo mundo não saiu do mesmo lugar. Claro que não. E eu não estou nem falando de condição social. É porque você nasce já com alguns talentos diferentes de outra pessoa, né? Então tem várias formas de você interpretar, né? Meritocracia é uma delas, é essa, né? É sobre a diferença de talentos que você recebe. Então, quando a gente fala de Bíblia, né? Você tem uma parábola muito interessante que fala sobre os talentos que você recebe na vida, tá? E ela diz o seguinte: poxa, tinha um senhor, e o senhor ele tinha 3 servos. Ele chega para um servo e fala: servo, vou deixar com você aqui, ó, 5 talentos.
multiplica. Né? Aí ele fala assim, você, servo, vou deixar com você 3 talentos, multiplica. Aí ele chega para o terceiro servo e fala, servo, vou deixar 1 talento, multiplica. O que acontece? Né? Ele volta, depois de uma viagem. Aí ele chega para o de 5 talentos e fala, o que você fez? Aí ele fala, senhor, peguei esses talentos, empreendi e multipliquei. Aí o senhor fala assim, caramba, servo fiel, que incrível, multiplicou, beleza. Chega para o outro, que ficou com 3 talentos, e fala, e aí, o que você fez? Ele fala, peguei isso daqui, investi, multipliquei. Aí ele fala, ok, servo fiel, que bacana. Aí chega pro terceiro e fala, e aí? E esse 1 talento que eu deixei com você, o que você fez? Aí ele fala, fiquei com medo, enterrei embaixo da terra, toma aqui de volta esse talento. Aí ele falou, ué, você não multiplicou? Servo mau, servo infiel. Tá? O que significa isso? Talento era dinheiro. Talento era dinheiro, representavam dias de trabalho. Né? Então quando você, na história, interpreta que o Senhor deu 5 talentos para um, 3 para um e 1 para o outro, você já percebe que as pessoas recebem talentos diferentes. As pessoas vão receber talentos diferentes. Tá? E o mais interessante é que a que mais recebeu talento, mais tem a capacidade de multiplicar. A que menos recebeu talento, menos tem a capacidade de multiplicar. Então cada um recebe talentos de acordo com a sua capacidade. Tem gente que vai receber mais talento, tem gente que vai receber menos talento. As pessoas que vão receber mais talento têm a obrigação de multiplicar o seu talento. É um absurdo, na minha opinião, tá? Você receber tantos talentos e você parar de produzir. Veja que a maior bênção não é o que você possui, a maior bênção é continuar produzindo. É a produção, é continuar semeando. Quem vai colher o que você está plantando hoje não vai ser você, vai ser a próxima geração. Né? Então eu, por exemplo, eu interpreto que eu recebi talentos. Tá? Eu cheguei num nível financeiro onde eu não preciso mais trabalhar. Mas eu me sinto mais responsável do que nunca para continuar produzindo. Eu não paro de trabalhar. Eu não paro. Tá? Então o Oliver perguntou, as pessoas podem aprender um talento, Ti? Não, as pessoas não podem aprender um talento. As pessoas, elas podem ganhar de quem não é talentoso. Ou elas podem ganhar de quem tem um talento e não se esforça. Mas não tem como você, no mesmo grau de treinamento, ganhar de alguém que tem talento numa área onde você não tem. Por isso que recebemos talentos. Nascemos com talentos e você precisa identificar o seu. Você precisa identificar o seu talento, porque se você não identificar o seu talento, você talvez esteja ferindo um princípio bíblico. Sabe por quê? Porque talvez o talento daquele que recebeu um talento, né, optou por não multiplicar o único talento que recebeu. E está aqui numa parábola ensinando pra gente que o talento precisa ser multiplicado. Né? O talento vai ser multiplicado. Então, o que você recebeu de talento? Está sendo multiplicado? Você identificou o seu talento? Se não, procura ele. Porque é muito fácil. É muito fácil você... É muito fácil você ser mais competitivo ao descobrir o seu talento. E provavelmente, se você está num ambiente onde tudo é difícil, onde tudo é complexo, onde você tem que fazer mais esforço que os outros, onde tudo está acontecendo, talvez você não tenha encontrado o seu talento. Porque quando você encontra o seu talento, tudo é natural. Tudo é mais fácil. Tudo tem menos esforço. Tá? E essa parábola nos ensina uma coisa também, que todo mundo tem pelo menos um talento. Pelo menos um talento. Tá? Então descubra o seu talento. Quando você olha para o Kobe Bryant, né, o Kobe Bryant, ele diz que você deve colocar os seus filhos, tá, em todas as atividades que você puder, porque ele rapidamente precisa identificar o talento dele. Tá? Se ele identificar o talento dele, ele vai ser muito mais feliz, muito mais bem sucedido, porque não dá para você virar um Neymar se você descobrir que o seu talento é jogar futebol aos 50 anos de idade ou aos 60 anos de idade. Para não falar que não dá, é difícil dizer que existe algo impossível, né? Mas fica muito mais improvável, tá bom? Então todos nós temos talentos,
Não importa se você tem mais ou menos, tá bom? Procure seu talento. E aí eu queria pegar esse segundo ponto aqui, ó. Mas o zombador não ouve a repreensão. O zombador, gente, tá sempre querendo zoar. O zombador tá sempre querendo zoar, tá? Então olha só. Tem um versículo que diz assim, ó: quem zomba da instrução pagará por ela. Tá? Quem zomba da instrução pagará por ela. Mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Tá? Quem zomba da instrução pagará por ela. Mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. E aí eu tenho várias histórias onde eu já vi zombadores sendo repreendidos depois, né? Ou pagando de fato, né? Por ferir esse princípio e por ser um zombador. Veja, zombador não é ser uma pessoa que tem bom humor. Zombador não é ser uma pessoa que se diverte. Zombador não é ser uma pessoa que joga na bola. Zombador é uma pessoa que zomba do outro por maldade. Que zomba do outro para tentar inferiorizar o outro. Que zomba o outro para tentar machucar o outro. E no seu dia, você sabe que tem zombadores que te zoam, que te humilham, para que eles se sintam bem. No seu dia tem gente que tem uma rotina tão lixo, tão fraca, que essas pessoas querem te zoar e esperam a primeira oportunidade que aparecer para fazer isso. Tá? Então, veja só, eu lembro de uma oportunidade, tá, onde eu, como vocês sabem, invisto meu dinheiro publicamente. Né? Por que eu invisto meu dinheiro publicamente? Porque eu acredito que um princípio importante a ser seguido é o princípio do skin in the game. Eu quero seguir alguém que tem a pele em risco. Não quero seguir alguém que só fala. Tá? Fala os versículos. Ó, o filho sabe acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. É Provérbios 13, 1. Tá? E o que eu estou falando agora é Provérbios 13, 13. Tá? Então, veja que eu entendo que faz sentido você ter um filtro na sua vida. O filtro que eu tenho é o filtro do skin in the game. É o filtro de seguir quem tem a pele em risco. É o filtro de seguir quem faz o que fala. As pessoas, elas adoram falar e não fazem. Então eu estou te falando aqui várias coisas que eu de fato faço. Tá? Não sou perfeito, vou errar várias vezes, claro. Né? E por isso que eu digo, não deposite sua expectativa em mim. Deposite sua expectativa em algo maior, mas eu tento, de fato, me esforçar, né, em ser um exemplo de alguma forma. Tá? Então, como eu tento seguir as pessoas que têm a pele em risco, eu invisto meu patrimônio, porque eu quero que as pessoas que investam, elas acreditem em mim, porque eu tenho minha pele em risco e tenho resultado. Tá? Então, olha só, o Edson falou, zombador é o invejoso disfarçado. Perfeito. Zombador é o invejoso disfarçado. Então, o que acontece? Eu olho, por exemplo, quando a gente fala de história aqui, quando eu olho para Jesus, Jesus, ele foi skin da game de tudo que a gente já sofreu. E ainda assim ele não pecou. Né? Então olha que interessante. Então, quando você fala, eu sofri muito, minha vida não sei o que lá, tal. Cara, Jesus sofreu tudo também. Sofreu tudo. Ele foi abandonado, ele foi enganado, ele foi praticamente roubado, ele foi humilhado, ele foi morto, ele foi... crucificado, né? Ele sofreu, ele passou por tudo, tá? E ainda assim ele continuou justo. No nosso caso, a gente precisa olhar para exemplos que nos inspiram, tá? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque o fato de eu ser uma pessoa skin da game nos negócios me faz ser apedrejado o tempo todo também. Porque lembra que o zombador é o invejoso disfarçado. E teve um momento que eu comprei uma ação, né? E essa ação eu lembro que quando eu comprei, né, e como tudo fica gravado, né, eu me exponho muito, e adivinha só, as pessoas não querem bater palma quando eu acerto, mas quando eu erro, as pessoas elas querem dar uma zoada. Tá? E aí eu comprei uma ação, eu lembro dessa ação até hoje, tá? Era JHSF, comprei uma ação, essa ação caiu 50%. E aí o pessoal obviamente veio querer zoar. E zoar, tá ok, faz parte da vida, né? Acho que até às vezes te fortalece, né? Mas teve gente que não veio para zoar, teve gente que veio para colocar para fora algo que estava dentro delas, né?
E começaram a tirar uma onda muito forte e tudo mais, né? E a galera começou a zoar. E sabe o que aconteceu? Passou um tempo, essa ação depois... Quando ela caiu, eu fui lá e falei, beleza, ela caiu, vou comprar mais. Comprei mais dessa ação. No que eu comprei mais essa ação, tá? Essa ação subiu depois, sei lá, deve subir uns 60%, 70%. Né? Talvez mais do que isso. Só que eu tinha comprado ela depois de caído. Quando eu fiz isso, as ações subiram muito. E no final das contas, eu ganhei dinheiro. Então o que é melhor? Ser o zombador que deixou oportunidades passarem? Ou ser a pessoa que ganhou dinheiro nesse caso? Tá? Então, veja, eu comprei a R$9, ó, o Eric tá me lembrando, eu comprei a R$9, depois eu comprei a R$2, R$3. E aí depois ela subiu tudo de novo. Então veja que no final das contas, o zombador, ele vai pagar um preço pela zombaria. E você, que se manter uma pessoa de princípios, você geralmente vai ser premiado por isso em algum momento. Talvez não nesse caso da ação, ela podia ter caído, né? E faz parte, tá? Geralmente isso vai acontecer na sua vida, tá? Então, ó, quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado, tá? E aí, olha só, a herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Isso aqui é Provérbios 20 e 21, tá? Eu peguei de outro dia para complementar esse. Cara, a herança que se obtém com ganância, ela no princípio, né? Quando a herança é obtida com ganância no princípio, no final ela não será abençoada. O que significa isso? Significa que a origem do seu trabalho, do seu fruto, ela importa. Significa que o jeito do projeto importa. Significa que se você pegar um atalho, isso daqui vai custar caro para você. Isso vai custar muito caro para você, tá? A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada, tá bom? Toma isso aqui para você, tá? Não se sinta tentado, gente. Na verdade, já fui tentado várias vezes. Já sucumbi também, tá? E muitas vezes eu pensei, caraca, isso aqui é uma oportunidade de ganhar um dinheiro, hein? Olha. E aí no final você se arrepende. No final você vê que tem um preço. No final você vê que a conta chega. O problema é que às vezes você vai descobrir que a conta chegou lá na frente. Vai ser muito tarde para você descobrir. Tá? Vai ser muito tarde para você descobrir. Tá? Olha lá, o Roger perguntou, Thiago, você cheira pó? Tem uns traços. Pô, que interessante, cara. Eu tenho traços de quem cheira pó. Muito legal. Muito bacana. Aliás, achei muito instrutiva a sua pergunta. Tá querendo um confetinho, né? Tá querendo um confetinho. É tipo aquela criança na sala de aula, tela fundão, quer levantar, fazer uma pergunta engraçada ao professor para todo mundo rir, para ela se sentir bem, né? Como se as pessoas estivessem apoiando ela. E na verdade ela tá fazendo isso porque ela se sente sozinha, porque é uma pessoa carente, porque é uma pessoa que quer atenção, né? Então, cara, não sei, vou deixar vocês interpretarem aí. Pergunta besta demais, né? E eu ainda dou um confete pra isso daí, né, cara? Ai, meu Deus. Olha só. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Tá? A gente falando de zombador o tempo todo e veio uma dessa, né, cara? E aí, ó, eu só quero lembrar de novo aqui, ó. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Sacou? O zombador não ouve a repreensão. Tá? Quem zomba da instrução pagará por ela. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Tá? E aí vamos lá, ó. Provérbios 13:16. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Tá? Todo homem prudente age com base no conhecimento. Tá? Mas o tolo expõe a sua insensatez.
mas o tolo expõe a sua insensatez. Então, todo homem prudente age com base no conhecimento e o tolo expõe a sua insensatez. Tá? Galera, pensa assim, ó. Eu tava vendo uma entrevista um dia desses de um jogador de beisebol. Tá? Esse jogador de beisebol, ele foi o jogador de beisebol mais bem pago dos Estados Unidos. Ele foi o jogador de beisebol mais bem pago dos Estados Unidos. Tá? E ele disse que só duas coisas são necessárias. Só duas coisas são necessárias para você ser bem sucedido. Tá? Ele disse o seguinte: fundamentos e confiança. Fundamentos e confiança. Tá? Confiança vem de pequenos acertos, vem de você começar pequeno. Tá? E fundamentos vem de você entender a base. Tá? E aqui está escrito: todo homem prudente age com base no conhecimento. Cara, você precisa ir atrás de conhecimento de base. Porque as pessoas, elas buscam só diquinhas e hacks. Então, quando eu tô aqui, eu tô tentando te falar sobre base. Tô tentando te falar sobre fundamentos. Tô tentando te falar de princípios que vão te alinhar para frente. São princípios que vão te manter alinhado, que vão basicamente dizer: cara, isso aqui é certo, isso aqui não é certo, né? Isso aqui faz sentido fazer, isso não faz. Pô, eu vou dar uma zoada aqui na live ou não vou? Isso daqui é certo ou isso daqui é errado? Né? Eu tomar essa decisão é certa ou errado? Estou de frente para algo que me gera uma tentação. Se eu fizer isso, isso é certo ou isso é errado? Qual princípio se aplicaria a isso? Estou no meio de uma discussão. Faz sentido eu gritar com essa pessoa e fazer essa pessoa chorar? Faz sentido eu tratar essa pessoa assim? Faz sentido eu dar o que essa pessoa quer? Faz sentido eu dar o que essa pessoa precisa? São princípios. Tá? Então, todo homem prudente age com base no conhecimento. E na sua área, busque a base. A base vai te empoderar. Tá? E aí, você tem um complemento. Ó. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Tá? Olha o Kaiser aí. Ó. Certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Tá? Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Mais um, mesma coisa. Não vou nem refletir nisso daqui, tá? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vigie as suas amizades. Vigie as pessoas que estão ao seu redor. Vigie, ó. Quando você anda com sábios, você vai ser cada vez mais sábio. Mas, cara, se os seus companheiros forem tolos, você vai acabar mal. Então, existe essa máxima, né? Se você andar perto de 5 pessoas que malham, você vai ser a pessoa que vai começar a malhar também, né? Não tem como, fica insuportável você não fazer parte disso. Quando você olha para uma empresa, já percebeu que as pessoas se vestem muito parecido? Já percebeu? Poxa, você tem uma empresa, você tem a XP, né? Eu sou muito próximo da XP, e aí eu vejo o Benchimol. Aí o Benchimol se veste lá. Antes se vestia, camisa social, calça social, e fazia a corrida. Hoje, o Benchimol, ele se veste de camiseta polo, com um loginho da XP e uma calça bacana, um sapatênis ou alguma coisa assim, ou um tênis, né? Aí você olha para o CEO da XP. Sabe como que o CEO se veste? O Thiago Mafra. Ele vai lá e ele se veste como? Camiseta polo, com o logo da XP, camiseta da mesma cor e um tênis ou um sapatênis. E um relógio, né? Todos eles assim, e um relógio. Aí você olha para os outros diretores da XP. Ontem foi um diretor da XP lá no escritório. Como que ele estava? Estava com uma camiseta polo, estava com uma calça parecida, estava com um tênis parecido, acho que ele estava com um sapatênis talvez, e um relógio. Tá? Cabelo de todos curtos. Todo mundo se vestindo igual na mesma empresa, todo mundo fazendo esporte, todo mundo fazendo corrida. Aí você olha para o grupo primo. Você chega no grupo primo, a maioria das pessoas lá se vestem como? Calça de moletom, camiseta básica, roupa preta. E pulseiras do grupo primo. A gente tem pulseiras do grupo primo. Tá? Todo mundo usando pulseiras do grupo primo. Todo mundo se veste parecido. Por quê?
Porque não tem como você fazer parte de um grupo e você não ir ficando cada vez mais parecido. Tá? Não tem como você não ir ficando cada vez mais parecido. Por isso que aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, se você não é parecido com essas pessoas, você vai ficar parecido com elas. Se você não é parecido com um idiota, você vai ser um idiota. Se você anda com pessoas que tratam mal os outros, você vai tratar mal os outros. Lembra quando você era mais novo? Você tinha uma turminha que praticava bullying. Todo mundo daquela turminha praticava bullying quando estava em conjunto, quando estavam juntos. Mesmo se as pessoas não acreditassem naquilo, porque às vezes as pessoas se sentiam mal, mas juntos eles faziam isso. Tá? Então, você está muito próximo do grupo, você vai ficar parecido, você vai fazer igual. Então, se junte de pessoas que são parecidas com o que você quer se tornar. Isso aqui vai ser um caminho mais fácil. Muito mais fácil. Pode ver que as pessoas começam a falar parecido. As pessoas começam a agir parecido. As pessoas começam a pensar parecido com quem está ao seu redor. Tá? E aí tem mais um provérbio só que eu queria passar para vocês de hoje, que eu quero que vocês reflitam sobre grana. Sobre grana para frente. Tem gente que fala que não, eu vou sumir com o meu dinheiro, o dinheiro não importa, o dinheiro não... Cara, repara nisso daqui, ó. Presta atenção. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Essa daqui é uma das maiores reflexões que eu quero que vocês peguem hoje. Está fazendo sentido tudo que eu estou falando hoje para vocês? Está fazendo sentido? De alguma forma está fazendo sentido? Essa daqui é uma das chaves mais absurdas. Tá? Ó o Rick Chestanari. O mesmo se aplica à fé. Né? Somos imagem e semelhança de Deus, mas se negligenciarmos a fé, essa semelhança some. Perfeito. Rick, pega essa daqui para você, mano. Olha essa daqui. Ó. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Eu quero que você perceba essa parte aqui. Ó. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A riqueza do pecador é armazenada para os justos. O que isso significa? Significa que o pecador, ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, ele vai ralar. Ele vai fazer tudo isso para, no final das contas, transferir o seu patrimônio para os justos. Ele vai ralar, ele pode roubar, ele pode fazer um monte de coisa. No final das contas, esse dinheiro vai parar na mão dos justos. Talvez não dessa geração, não da sua geração, talvez dos seus filhos, mas o dinheiro do pecador vai parar na mão dos justos. Tá? Então você tem processos, você tem brigas, você tem discussões. No final das contas, o dinheiro do pecador vai parar na mão do justo. Tá? O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Então você vai me falar que você deixar herança é ruim? Não. Mas vamos não confundir o seguinte, tá? A herança você deixa para os outros, o legado você deixa nos outros, tá? Então herança, eu deixei algo material para alguém, tá? Ó, o pessoal fala aqui, ó, o triplex não ficou para quem era. Você e eu somos muito pequenininhos aqui na Terra. A gente é muito pequenininho. A passagem do tempo para a gente, o que é muito, na verdade, é pouco. Você tem que pensar numa ótica histórica, ciclos. No final das contas, esses movimentos acontecem. Tá? Sempre isso vai acontecer. O dinheiro, os bens, eles vão migrando. Eles vão saindo da mão de quem faz sacanagem. Porque você já percebeu que, pensa o seguinte, vamos falar de uma pessoa que nasceu no crime. A pessoa que nasceu no crime, eu já vi muitas entrevistas, as pessoas geralmente falam coisas parecidas. Cara, a vida no crime é fogo e tal, porque a nossa vida é curta. Então a pessoa faz alguma coisa, cresce, tem uma grana e muitas vezes a vida é curta. Aonde foi parar isso? Né? Então veja que é natural. Um dia eu fui roubado, levaram meu celular. Me doeu na época. Um dia eu fui roubado, me levaram meu celular, tentaram levar meu tênis, levaram minha carteira e levaram meu dinheiro. Cara, isso aconteceu, eu ganhei mais dinheiro.
Isso aconteceu, eu ganhei mais dinheiro. Então, no final das contas, não esqueça, a riqueza do pecador é armazenada para os justos, e se está escrito que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, cara, você precisa pensar nisso. Porque não vem achar que dinheiro não é bom. Dinheiro agrega absurdamente na vida do seu filho. O dinheiro vai fazer o seu filho estudar melhor, vai pagar um psicólogo, vai ter médico, vai ter tudo isso. O problema não é o dinheiro, o problema é você que dá o que o seu filho quer ao invés do que o seu filho precisa. Então veja que o problema não é o dinheiro, o problema é o que você dá para o seu filho. O problema é o quanto você mima o seu filho. O problema é você dar tudo o que ele quer, sendo que você não recebeu. É você dar tudo que as pessoas querem, sendo que não é isso que elas precisam. É você dar tudo o que elas querem, sendo que isso daqui vai ter um efeito contrário na vida dessa pessoa. Então o dinheiro, ele não é ruim, o dinheiro ele é incrível. E o dinheiro deve ser deixado, né? E não só o dinheiro, mas porque a herança aí vai ser um conceito mais amplo. A herança deve ser deixada para os filhos de seus filhos. Você precisa passar coisas que se perpetuem, coisas que durem no tempo, coisas que sejam poderosas, coisas que tenham relevância na vida dos outros, tá? E aí eu queria dar uma missão para vocês hoje. Aliás, 11 mil pessoas, muito legal, parabéns. Comecei esse projeto aqui sem muito alarde, né? Avisei no domingo, 6 horas da tarde, estamos aqui, 10 mil pessoas na segunda, ontem também, hoje também, tamo junto. Quem aqui estava aqui ontem, só para eu saber? E quem estava ontem em segunda? Só para eu saber. E enquanto vocês me dizem, tem um delayzinho de quando eu falo e vocês respondem, eu quero dar uma missão para vocês hoje, tá? Encontre um bom exemplo e o siga. Encontre um bom exemplo e o siga, tá? Quando você segue um bom exemplo, você se torna um. Sacou? Encontre um bom exemplo e o siga. Quando você segue um bom exemplo, você se torna um. Tá? Qual a diferença de multidão e discípulo? A diferença é que a multidão pensa, o que esse cara pode fazer por mim? O que o discípulo pensa? O que eu posso fazer para ser mais parecido com esse cara? Então, o que eu faço com Jesus? Eu olho para ele e falo, o que eu posso fazer para ser mais parecido com esse cara? Entendendo que ele é um auge da perfeição e eu quero ser mais parecido com isso. Veja, você não precisa ter fé para entender o benefício que isso pode trazer na sua vida se você estiver próximo de mim. Por quê? Porque você é um cara que vou falar a verdade, né? Que vou repreender as pessoas quando elas precisarem, que vou fazer o bem, que não vou ser uma pessoa de comportamento agressivo. Então veja que quando eu sou um discípulo, eu quero me tornar mais parecido com alguém. Se tornar mais parecido com alguém me faz, aos poucos, pensar como a pessoa pensa, fazer o que a pessoa faz e colher os frutos que essa pessoa colhe e ter o impacto que essa pessoa tem ao seu redor, tá? A multidão não faz isso. A multidão tá aqui para tirar onda. A multidão tá aqui para falar assim, olha lá, o cara falou isso, nossa, o cara errou, nossa, não sei o que lá. A multidão tá aqui para tirar onda e para ver se eu dou a dica do século, a dica do milênio, tá? Então veja que a multidão é completamente de discípulo, é completamente diferente de discípulo, tá? Quando eu encontro um bom exemplo, eu não quero ser a multidão, eu quero ser o discípulo do bom exemplo. Então a missão para vocês hoje é, encontre o bom exemplo e o siga. Quando você segue um bom exemplo, você se torna um, tá? E eu vou postar agora essa frase no meu feed, tá bom? Vou postar agora essa frase no meu feed, eu vou pedir para todo mundo ir lá. Pô, somos 11 mil pessoas, às vezes tá meio cansado e tal, mas cara, quarta-feira vamos pro dia, arrebenta. Amanhã, só pra vocês saberem, eu não vou estar aqui em São Paulo, tá? Eu vou estar em outro lugar, tá? Mas eu vou acordar com vocês, 5 e 6 estou ao vivo, vai ser um conteúdo incrível. Não vai ser fácil para mim e não vai ser fácil para você, porque nada que te traz um grande resultado é fácil. Exige esforço, exige disciplina. E eu estou aqui com você amanhã, se você achar que essa mensagem te ajuda e faz sentido, tá bom? Galera, vou postar agora isso aqui no feed. Vamos lá, todo mundo participou. Dá um suquinho ou bota uma maçãzinha e marca um arroba de alguém que deveria ter participado da live hoje. Uma pessoa que deveria ter participado hoje, tá bom?
e se sentir no coração, compartilhando os stories também, que isso daí ajuda pra caramba. Valeu, turma, até amanhã, um grande abraço e tchau!